Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do milênio literal. Nós vamos ler aqui alguns textos da palavra, tem muito mais, mas eu selecionei alguns aqui para que nós possamos meditar e de forma simples, meus irmãos, simples e objetiva, nós vamos compreender claramente que, de fato, o milênio ele não pode ser espiritual, ele não pode ser simbólico, ele é 100% literal. Amém, queridos? Isso vai edificar a nossa fé, pode ter certeza disso, e vai gerar em nós uma vontade cada vez maior de servir a Deus para que possamos fazer parte, meus irmãos, deste reino milenar, né? Que nós possamos ser qualificados em vida para estarmos com Cristo no milênio. Não é qualquer nova criatura que vai participar do milênio, isso é muito importante. Só participa do milênio aqueles que se dedicaram em vida, porque nós não vamos aprender a palavra no milênio para poder depois ensinar as nações. Na verdade, as nações que restarão é que vão aprender a palavra através de nós. Amém, queridos? Está escrito na lei que diz: Sião sairá a lei para todos os povos, e toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E quem é que vai instruir as nações com Cristo? A igreja. Só que a igreja qualificada, a igreja que não for qualificada, que andou, né, em santidade, temer a Deus, mas não se qualificou para isso, vai só ressuscitar após o milênio, para entrar no dia eterno, na eternidade, quando o trono do Pai vai descer e Deus devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Haverá também, meus irmãos, salvação no julgamento do trono branco. Tá? Eu não vou falar isso aqui agora, mas futuramente, Deus dando graça, tempo, eu vou falar isso para os irmãos também. Amém? Mas vamos focar aqui acerca da literalidade do milênio. Então, falar de novo, não basta só andar em santidade, porque sem santificação não entra no milênio, mas deve haver também conhecimento da verdade, serviço. Amém? 1 Coríntios 15, no finalzinho do capítulo 15, o apóstolo Paulo fala para nós continuarmos servindo ao Senhor, porque o nosso trabalho nele não é vão, num contexto de milênio. Aquele texto de 1 Coríntios 15, ele é quase que 100% falando acerca do milênio. Ele só menciona um pouco acerca do dia eterno, quando Deus devolverá o reino, quando Jesus devolverá o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos. Mas ali o cerne da questão é a ressurreição, da primeira ressurreição. Ali o cerne da questão de 1 Coríntios 15, primeira ressurreição. Ressurreição dos santos e os que estiverem vivos no final da grande tribulação. Esses vão adentrar com Cristo no milênio literal. Amém, queridos? Então vamos ler o texto então de Apocalipse capítulo 20. E nós vamos meditando aqui, à medida que eu vou lendo, eu vou mostrar para os irmãos de que o milênio de fato ainda não chegou, é para o futuro e ele é 100% literal. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por quanto tempo? Por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois dos 1000 anos, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, já nesse texto, conseguimos compreender o seguinte: Satanás, ele está preso? Claro que não. Pelo contrário, ele está muito solto. Olha só o que está acontecendo a cada dia que passa nas nações, nos povos. Jesus falou, né, que devido ao aumento da maldade, o amor da igreja se esfriará de quase todos. Devido ao aumento da maldade. Então, Satanás, ele é o sedutor, ele é o enganador das nações. Pergunta com resposta óbvia: não está havendo mais engano no mundo? Ah não, Wagner, a igreja não seria mais enganada. É mesmo? Então, todos que nascem de novo não são mais enganados. E aí? É literal ou não é? Então, Satanás ainda foi preso?
Satanás não engana mais as nações? Não, ele engana as nações. Ele está solto. Então, o milênio ainda não chegou. E depois dos 1000 anos ele será solto novamente. Mais para frente, não nesse vídeo, mais para frente nós vamos compreender um pouco melhor acerca desses dois eventos. Volta de Jesus, tribunal de Cristo, término do reino milenar, vinda do Pai, e antes disso o tribunal do trono branco. É muito importante compreendermos sobre isso, né? Se Deus der graça, nós vamos meditar também naquele texto de Mateus 25, né? Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos compreender que ali não está falando acerca da igreja glorificada. Está falando acerca das nações que restarão, que não vão aceitar a marca da besta, mas que não serão novas criaturas e vão ajudar parte da igreja que vai fugir. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, enfim. De alguma forma eles vão ajudar o povo santo, a igreja, as duas testemunhas na grande tribulação, mas a eles não serão novas criaturas. Porque não tem como ser a igreja ali, porque ali está tendo um juízo para lago de fogo. Ora, se fosse a igreja ali, ela não tem mais condições de ir para o lago de fogo, porque ela já foi glorificada. A igreja já está glorificada no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser feito depois da volta de Jesus com seus santos. Então, aqueles que não deram de comer, que não deram de beber, serão lançados no lago de fogo, no fogo eterno, não pode ser a igreja. O julgamento para a igreja glorificada vai ser um julgamento para galardão e não para condenação. E naquele texto de Mateus 25, né, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, enfim. Os que fizeram isso entrarão no reino. E os que não fizeram, condenação eterna, lago de fogo. Então não é para a igreja. Ali é os julgamentos das nações que restarão. Os que estiverem marcados com a marca da besta, que estarão vivos, que não vão morrer, porque parte vai morrer e outros não. Haverá uma batalha da Armagedon, que o anticristo vai convocar o seu exército para batalhar contra os santos que foram arrebatados. Eles vão descer e vai matar todos eles. Mas haverá também a tropa, né, do anticristo que não vai para essa batalha. Vai fugir, vai esconder nos montes, nas cavernas. Provavelmente são os que conheceram a verdade, se desviaram, se apostataram, aceitaram a marca. Esses que estarão vivos no julgamento do tribunal de Cristo, na vinda de Jesus, eles serão lançados no lago de fogo, porque eles traíram seus irmãos. Já as outras nações que não nasceram de novo, mas ajudaram a parte da igreja que vai fugir, esses terão acesso ao reino. Porque a igreja glorificada, ela vai reinar sobre nações que restarão. Nações que restarão, que não nasceram de novo, mas que também não receberam a marca da besta, terão uma oportunidade de serem salvas no reino de Cristo. É muita informação, né, meus irmãos? Infelizmente, a nossa mente dá nó, porque a gente não aprende isso nas igrejas. Mas Deus tem levantado, né, pessoas para poder ensinar isso. E nós somos bem-aventurados, amém? Então, vamos dar continuidade. Então, primeira prova de que o milênio ainda não chegou, e a literal, é que Satanás ainda não foi preso, e ele ainda continua enganando as nações. Quando chegar o milênio, ele estará preso e ele não estará enganando mais as nações. E isso, de fato, ainda não está acontecendo. Apocalipse 24, 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Tronos, meus irmãos, olha só. A palavra de Deus diz em Lucas que esses que estão assentados em tronos são os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos do Cordeiro vão julgar sobre a igreja, para poder galardoar a igreja. E também, né, eles participarão lá do tribunal de Cristo. Então, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas, olha só, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se o reino milenar fosse agora, então tem alguma coisa estranha aqui. Primeiro, que o anticristo ainda não se manifestou. A marca da besta ainda não foi estabelecida. E eles não morreram ainda, muitos ainda não morreram pelo anticristo.
E esses que morrerão pelo anticristo, porque não aceitaram a marca da besta, vão reinar com Cristo 1000 anos. Ou seja, o anticristo não se manifestou, a marca da besta não foi estabelecida, não houve mortes ainda por causa da marca da besta. Então, aqui está dizendo bem claro, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Esses que foram degolados, a parte da igreja que vai ter que morrer por não aceitar a marca da besta. Então, o anticristo não se manifestou, a marca da besta não foi estabelecida, então como é que nós já estamos reinando nos 1000 anos? Amém, queridos? Fácil, né? Muito simples. Então, de fato, isto nos diz que o milênio ele ainda não começou. Amém? Fácil demais, né? Apocalipse 20, versos 5 e 6. Bem-aventurado e santo mas os mortos, outros mortos, não reviveram. Os outros mortos de quê, Wagner? Porque haverá uma primeira ressurreição e haverá uma segunda ressurreição, que é só após o milênio. Então, os outros mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que é somente a igreja qualificada, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos, meus irmãos, literais, não se acabaram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, bem-aventurado santo, que vai participar dessa primeira ressurreição, são os justos, desde Adão, que terão qualificação para reinar com Cristo no milênio. Bem-aventurado e santo, verso 6, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de duas pessoas, de Deus e de Cristo. A divindade é só Pai e Filho. Amém, queridos? O Espírito Santo é a unidade deles, é a manifestação deles. Mas serão sacerdotes de Deus Pai e de Cristo, e reinarão com Cristo, com Ele, por 1000 anos. Então, pergunta com resposta óbvia. Muito fácil, né, meus irmãos? Os mortos em Cristo já ressuscitaram primeiro? É claro que não. Porque os que ressuscitaram primeiro não terão mais poder à segunda morte. Muitos ensinam, não, essa primeira ressurreição é o novo nascimento. Não, calma aí, novo nascimento? Então quer dizer que quem ressuscitou aqui na primeira ressurreição não tem mais o poder à segunda morte? Então, uma vez salvos para sempre? Não, pelo contrário, a palavra de Deus diz para que nós possamos perseverar firmes até o fim. Aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Cuidado para que vocês não caiam da graça. E muitas outras, se vocês voltarem a praticar deliberadamente os pecados, não resta sacrifício pelos pecados. Enfim, primeira ressurreição aqui é o novo nascimento? Claro que não, porque aqui está escrito que não terá poder sobre eles a segunda morte. E apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que carne e sangue não podem herdar este reino. Nós não somos de carne e sangue mais? Nem a corrupção herdar a incorrupção. Nossos corpos já estão incorruptíveis? Então esse reino ainda não chegou, que é o reino milenar. Então, meus irmãos, não ressuscitamos com os corpos glorificados, ainda não temos nossos corpos glorificados. Então, obviamente, lendo Apocalipse 20, versos 5 e 6, que essa primeira ressurreição ainda não aconteceu. E só vai reinar com Cristo com os corpos glorificados, a igreja qualificada. Então, o milênio ainda não chegou. Ainda nesse texto de Apocalipse 25, está escrito que os demais mortos, após a primeira ressurreição, só ressuscitarão após os 1000 anos. Simples, né? É claro que esses 1000 anos são literais. Amém, queridos? Outros textos que eu peguei na palavra, tem muitos outros. Tá? Nós vimos aqui claramente, né, que só lendo os 6 primeiros versículos de Apocalipse 20, nós podemos ver claramente que o milênio ainda não chegou e é para o futuro. Satanás não foi preso, ele continua solto, enganando as nações. Parte dos santos que reinarão no milênio, eles deram suas vidas por não aceitarem a marca da besta. Então, o anticristo ainda não se manifestou, a marca da besta não foi estabelecida. Obviamente,
esses que vão reinar com Cristo no milênio são os que não aceitaram a marca da besta. Então, se o milênio é agora, então o anticristo já se manifestou, a marca da besta já está no mundo e não, claro que não, né? E aprendemos também que o milênio ocorrerá na primeira ressurreição dos santos, que ocorre na volta de Jesus. Jesus não voltou ainda. E esses que ressuscitaram com Cristo na primeira ressurreição não têm mais poder à segunda morte. Se fosse hoje, nós já estaríamos salvos para sempre. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, fala que carne e sangue nem corrupção herda a incorrupção. Então, nossos corpos ainda são corruptíveis e nós ainda somos de carne e sangue. Então, é só quando formos de fato glorificados e tivermos os corpos semelhantes ao corpo glorioso do nosso Senhor Jesus. E que depois destes 1000 anos, outros demais mortos ressuscitarão. Então, meus irmãos, está claro que o milênio ainda não chegou. Agora vamos ler aqui alguns textos do Antigo Testamento. Salmos, capítulo 22, versos 26 a 28. Os aflitos, um contexto aqui são os que foram perseguidos por causa da justiça, na grande tribulação, e também durante toda a história da igreja, mas aqui o contexto mais forte aqui é a grande tribulação. Os aflitos comerão e se fartarão. Olha aí, olha o mistério de comer o melhor desta terra. Ah, mas Wagner, mas nós teremos nossos corpos glorificados, nós vamos comer? Sim. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele não comeu peixe e pão com seus discípulos? Comeremos o melhor desta terra. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Olha o detalhe. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Zacarias está escrito que de ano em ano todas as nações terão que ir para Jerusalém para adorar a Jesus. Aleluia! Isso está acontecendo hoje. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Todas as famílias das nações hoje adoram o Senhor? Por quê? Verso 28 de Salmo 22. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Jesus domina hoje em todas as nações? Claro que não, meus irmãos. O aumento da maldade a iniquidade só aumenta. Jesus não está dominando. Todas as famílias das nações adoram perante a face dele? Não, claro que não. Porque o reino é do Senhor. Ou seja, está falando acerca do milênio literal. Está vendo que salmo maravilhoso? Agora outro texto da palavra. Isaías capítulo 2, versos 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará para cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Jesus ainda não voltou, ele ainda não estabeleceu o seu reino em Israel, para que todas as nações fossem para lá. Ainda não está acontecendo, meus irmãos. E concorrerão a ele todas as nações, todas as nações, todas. Não ficará uma de fora. E irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Olha aí, quem vai ensinar as nações? A igreja qualificada. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, porque Jesus estará reinando de Jerusalém para todas as nações. Jerusalém será a capital deste reino. E ele julgará entre as nações. Quem vai julgar? A igreja com ele, meus irmãos. Lembra daquela parábola que Jesus falou? Que uns ganharão 5 cidades para governar, outros 10 cidades. Né? São níveis de galardão. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Pergunta com resposta óbvia. As guerras acabaram no mundo? Nós estamos presenciando uma guerra aí atual, terrível, entre Rússia e Ucrânia. Aqui está dizendo que nesse reino milenar, as suas espadas serão convertidas em enxadões, as suas lanças em foices.
Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Está acontecendo isso hoje como um reino milenar, meus irmãos? Como se fosse espiritual, já esteja acontecendo? Claro que não. É claro que esse reino é para o futuro, em que não haverá mais guerra. Por quê? Porque Jesus vai governar nesta terra. Satanás será preso para não enganar mais as nações. Então não haverá mais guerra. Então é claro que esse reino milenar ainda não chegou, porque as nações continuam com guerras. Amós 9:13. Meus irmãos, tem muitas outras passagens. Eu só peguei algumas. Amós 9:13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Ou seja, o que lavra, ele vai alcançar a ceifa assim de forma muito fácil, muito simples. Eu posso dizer para os irmãos, não haverá mais suor do rosto para ganhar o seu pão. A terra vai produzir naturalmente. As nações vão continuar trabalhando, mas vão trabalhar para um sistema perfeito, que é o sistema de Cristo. E não haverá mais suor do rosto, ou seja, não haverá mais exploração de trabalho, haverá tempo para as nações se dedicarem às suas famílias, né? Enfim, Amós 9:13 está profetizando que esse suor do rosto vai acabar no milênio, meus irmãos. Vai haver trabalho, assim como havia trabalho para Adão antes da queda, mas a terra vai produzir naturalmente e os povos serão prósperos. Aí sim, meus irmãos, nós poderemos pregar prosperidade para as nações nesse período. Antes não. Antes, pelo contrário, o povo fiel será perseguido. E a igreja, no tempo do fim, vai perder tudo do lado de fora. Será suprida miraculosamente por Deus nos lugares escondidos. Sofonias, capítulo 2, verso 11. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Então haverá somente um Deus, um rei para ser adorado, que é Jesus. Então todos os deuses serão aniquilados. Hoje acontece isso. Só na Índia tem milhares e milhares de deuses. Né? Nós temos o islamismo, temos a Igreja Católica, que adora imagens, enfim. Deuses estão sendo adorados pelo mundo, mas aqui só haverá um Deus, um santo para ser adorado, que é Jesus. E aí? Já está acontecendo isso? Claro que não. Então é para o futuro e é literal. Zacarias 8, versos 4 e 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda que nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu bordão, por causa da sua muita idade, longevidade, meus irmãos. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Ou seja, olha só que detalhe interessante. Habitarão velhos e velhas, cada um levando na sua mão o seu bordão por causa da sua muita idade. A Bíblia diz que aqueles que não chegarem a 100 anos, eles vão cometer... Vamos ler o texto aqui. Isaías capítulo 11, versos 1 a 10. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele. Está falando acerca de Jesus e também acerca da igreja. 7 características do Espírito. O Espírito do Senhor, porque o Espírito é de Deus. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo os ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, na ocasião da sua volta, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, matará o anticristo, e todo o seu sistema, a besta e o falso profeta. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então, quando Jesus vier, matar o anticristo com a sopro da sua boca e todo o seu reino, né? Aniquilando com o esplendor da sua vinda, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2, que Paulo está mencionando esse texto aqui que lemos de
Isaías 11, logo em seguida, aí ele vai julgar e vai reinar nesta terra. Aí ele fala aqui das consequências da vinda de Jesus, pós o julgamento do anticristo, né, de todos os seus súditos, das nações que entrarão. Aí ele vai falar aqui, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, os seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com um boi. Olha aí, nada disso acontece hoje, meus irmãos. Os animais deixarão de ser selvagens. Um leão não vai mais comer um boi. A comida do leão não vai ser mais carne, vai ser o pasto. Ele comerá palha com boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. E a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Vai brincar com as cobras, meus irmãos. Não serão mais venenosas. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Ué, não se faz mais nenhum mal mais aqui nesse mundo? Por que não vai fazer mais nenhum mal? Ele explica aqui, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Lembra que nós lemos o texto aqui de Isaías 2, que de Sião sairá a lei? Né? Então nós vamos sacerdotar as nações que restarão. Como as águas cobrem o mar, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, pelas nações que restarão, e o lugar do seu repouso, olha aí, o repouso, né, que nós meditamos na primeira parte da série, o 7º milênio será glorioso. Isaías 65, versos 17 a 25, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que crio, porque e exultarei em Jerusalém, a capital do reino, e me alegrarei no meu povo, a igreja glorificada, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais perseguição, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Por isso que nós lemos aqui o texto de Zacarias 8, 4 e 5, em que muitos velhos e velhas andarão por Jerusalém, levando o seu bordão por causa da sua muita idade. Haverá longevidade, meus irmãos, nesse período. Porque o menino, olha aí, morrerá de 100 anos. Então, morreu de 100 anos, é considerado menino. Então, haverá muito mais de 100 anos para muitas pessoas. Porém, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, isso quer dizer que pode haver também pecadores. Pessoas que, mesmo com Satanás preso, com Jesus reinando, haverá pessoas que vão desobedecer e morrerão. Viverão pouco tempo nesta terra. Olha aí as conexões, né? E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Olha aí, do que nós lemos também aqui no texto, de que a terra vai produzir naturalmente. Não haverá mais suor do rosto, nem exploração. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, ou seja, nós não seremos mais explorados pelos esses governantes que detêm boa parte das riquezas que nos exploram. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os dos meus eleitos gozarão das obras das tuas mãos. Está falando acerca da igreja glorificada. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aí ele repete aqui que nós lemos em Isaías 11. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha com boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Nada disso acontece nos dias de hoje. Então o milênio não acontece hoje. O milênio não é espiritual, ele é para o futuro e é literal, meus irmãos. Para concluirmos, Isaías capítulo 30, verso 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior. Pergunta com resposta óbvia. A luz da lua hoje é como a luz do sol? A luz do sol hoje brilha 7 vezes mais? Claro que não. Olha só que belo vai ser esse local, meus irmãos, restaurado por Jesus. A luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol 7 vezes mais. Meus irmãos, maravilhoso. Dizer que o milênio não é literal, meus irmãos, desculpa.
é ser completamente infiel às Escrituras. E falta de conhecimento também, né? Esses textos que nós lemos aqui, eles nem fazem ideia que estão na Bíblia. Infelizmente, aqueles que creem que o milênio ele é espiritual, eles não estão estudando a Bíblia. Amém, queridos? Na próxima gravação, vamos meditar um pouco mais acerca do milênio. Eu estou com o desejo no coração de explicar um pouco melhor para os irmãos sobre as nações que restarão. Que nações são estas que restarão? Será que a igreja vai governar só sobre ela? Só haverá aqui na terra a igreja glorificada? Não, meus irmãos. Restarão nações sem os corpos glorificados que vão ser sacerdotados pela igreja. E vamos meditar naquele texto de Mateus 25 um pouco mais. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.